das coisas más, te humilhou, te Paz do Senhor, meu povo de Deus. Dia 6 de janeiro de 2020, eu gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo, um feliz ano de 2020 abençoado, próspero, cheio de saúde e de paz de Deus na sua vida, na sua família, prosperidade em tudo que as tuas mãos colocar e o teu trabalho seja próspero, que Deus possa abençoar ricamente a tua vida. Eu gostaria de deixar aqui alguns minutos um pensamento. Eu parei o carro agora e estava pensando aqui no Salmo de número 127. Esse Salmo ele me inquietou alguns momentos hoje pela manhã, no nosso trabalho, na nossa comunidade terapêutica Dádivas. E eu estava meditando sobre esse Salmo. Esse Salmo é um Salmo... na verdade, o Salmo 127 não, o Salmo de número 15, uma resposta de Deus, porque na verdade a gente está iniciando um ano e a pergunta, às vezes as perguntas, elas não querem parar. Será que esse ano vai ser um ano de vitória? Como é que vai ser? Será que eu vou ter alguns abalos na minha vida? Será que eu vou ter algumas... quais são as barreiras que eu vou enfrentar nesse ano de 2020. Na verdade, assim, eu gostaria de deixar um conselho para ti. Nesse Salmo de número 15, eu gostaria de extrair aqui alguns conselhos que o salmista ele deixa para nós não vivermos uma vida abalada. Quais são os abalos, os desnorteios da vida, viver uma vida perplexa, chocado, para como nós não vivermos uma vida assim. Ele vai trazer um conselho para nós não sofrermos abalos. E mais ainda, para que nós possamos viver no santuário de Deus e no Monte Santo de Deus. Porque o Salmo de número 15, ele inicia dizendo assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? E quem morará no teu santo monte? Aí ele conclui aí ele dá 10 dicas e ele dizendo assim: você fazendo isso, vocês só não vai habitar no santuário, vai morar no templo de Deus, ou no monte de Deus, Monte Santo de Deus, como também você vai evitar sofrer alguns abalos. Preste atenção, o Salmo de número 15, daí ele vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte? Primeiro ele diz: aquele que vive uma vida de integridade. Viver uma vida de integridade é viver uma vida honesta, viver uma vida digna, viver uma vida correta, ser honrado aqui na vida e honrar as outras pessoas também. Primeiro, ele está dizendo, viva com integridade. Se você quer morar no templo de Deus, você quer habitar no Monte Santo de Deus e não quer sofrer abalos, preste atenção. Olha esses requisitos que ele traz aqui. Primeiro, viva uma vida de integridade. Segundo, não pratique injustiça. Ele diz, aquele que quer habitar no templo do Senhor, no santuário do Senhor, ou no Monte Santo do Senhor, é aquele que pratica a justiça, não a injustiça. Porque hoje a gente vê muita injustiça sendo praticada, e esse é o conselho que ele está dizendo. Para que a gente não venha sofrer abalos, a gente tem que ser um praticante da justiça. Terceiro lugar, ele vai dizer, aquele que tem um coração que fala a verdade. Coração que fala a verdade, nós precisamos viver a verdade, falar a verdade, não viver mentindo. Algumas pessoas omitem, não querem falar a verdade pelo fato de perder uma posição, perder um cargo, perder amizades. Claro que nem toda verdade, a gente entende que nem toda verdade pode ser dita, porque às vezes uma verdade, a verdade que João fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a verdade de Jesus, mas ele está falando aqui de um coração que vive a verdade, um coração que pratica a verdade, que fala a verdade.
Então, é um conselho que ele está dizendo aqui. Para nós evitarmos sofrermos alguns abalos na nossa vida, é necessário que a gente tenha um coração que fala a verdade. Em quarto lugar, aquele que não difama com a sua língua. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né? Pensar muito bem, porque são muitas pessoas que vivem sofrendo, né? Sofrendo com difama. A língua das pessoas, elas são peçonhentas, né? São venenosas. Muitas pessoas vivem só para difamar as pessoas. E eu fico pensando, o que essas pessoas elas ganham com isso? Estar difamando alguém, falando mal das pessoas. O que não difama com a sua língua. Que Deus possa guardar a nossa língua, se não for para nós ajudar alguém, para nós tentarmos ajudar, né? Se não for para nós ajudar, então que a gente não fale nada, que a nossa língua ela seja somente para edificar, para ajudar as pessoas. É o quarto conselho que ele dá aqui. E em quinto lugar ele vai dizer o que não faz mal ao seu próximo, né? O quinto conselho que ele diz, não faz mal ao próximo. Quantas pessoas que vivem somente praticando mal, elas têm maldade no seu coração. O que ganham com isso, com a maldade? Né? A sua mente, seus pensamentos, seu coração vive só maquinando maldade. Essas pessoas elas vão sofrer abalos na sua vida. Isso aqui é o que a palavra de Deus está mostrando, que o salmista ele está orientando, ele está dizendo àqueles que fizerem isso, né? Que difamar, aquele que falar mal do próximo, ele vai sofrer abalos. Mas aquele que não fala mal do próximo, não difama com a sua língua, primeiro ele vai habitar no santuário de Deus, vai morar no Monte Santo de Deus e ainda ele vai evitar sofrer abalos na sua vida. Leia o Salmo de número 15, o primeiro e o último verso vai falar sobre isso que eu estou trazendo para você. E o sexto conselho, ele disse, não lança injúria contra o seu vizinho. Eu gostaria de voltar a um ponto anterior, que é não falar mal do próximo. Eu acho que nós precisamos, falta mais no nosso meio amor, nós amar mais as pessoas, uns aos outros. Embora que as pessoas elas errem, embora que as pessoas elas falhem, mas que a gente não venha odiar as pessoas, não venhamos praticar um mal com as pessoas, mas que a gente possa praticar o bem, amar o próximo. O próprio Jesus ele dá uma orientação e uma identificação daqueles que querem ser seus seguidores. Ele disse, sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. O próprio Jesus vai dizer que é o segundo mandamento. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos uns aos outros, não queremos ver o mal das pessoas, nós estamos praticando o cristianismo, né? Em sétimo lugar, ele é aquele que menospreza. E quantas pessoas que menosprezam os outros, né? Eu já vivenciei várias situações de pessoas que menosprezaram. Olharam para as pessoas com menosprezo, passou um certo tempo e daqui um pouco, olha, será que é aquela pessoa assim? Um dia ela esteve por baixo, mas hoje ela está por cima. Cuidado, hoje você está por cima, mas amanhã outro talvez pode estar por cima. E se você menosprezar, você pode ser menosprezado também. Então cuide. Esse conselho que o salmista está dizendo aqui, ó, quem entrará no teu santuário e quem não sofrerá abalos é aquele que não lança injúria contra o seu próximo vizinho, não menospreza, tá? Não faz mal ao próximo, ele não menospreza ninguém. Tá? Não menospreza os outros. O apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso 3, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer aqui um conselho exatamente em cima desse ponto, para não menosprezar as pessoas. Ele diz, nada façais por vaidade, mas pelo contrário, considerai os outros superiores a si mesmo. Esse é o conselho que Paulo está dizendo. Não menospreze ninguém, trate as pessoas superiores a você mesmo, né?
O oitavo ponto aqui, o oitavo conselho, extraindo desse Salmo de número 8, ele diz: e aquele que não se retrata, ou aquele que não se arrepende, quem morará no teu santuário? Aquele que não se arrepende, aquele que não vai sofrer danos, ou aquele que sofre danos é aquele que não sofre abalos, é aquele que não se arrepende. Porque quem não erra na vida? Eu te pergunto, você nunca errou na vida? Quem nunca errou na vida? O próprio Jesus, ele vai dizer: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. A própria palavra de Deus dava a autorização para apedrejar. A lei dizia que tinha que apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, olhando para aqueles homens, vendo a falha de cada um, ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, procure a reconhecer os teus erros, porque errar, todo mundo erra, mas reconhecer as suas falhas, e esse é o ano que se inicia, recomece tudo de novo, deixe tudo para trás, tudo aquilo que aconteceu. Se você errou, peça perdão a Deus, e Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai te levantar, mas não fique aí sem você se arrepender, porque isso vai causar um mal-estar dentro de você. Você vai viver uma vida aí de angústia, e aí daqui a um pouco gera mágoas, gera ressentimentos dentro de você, e isso vai se tornando um câncer dentro da tua vida. Mas que você possa aprender a ter esse reconhecimento e se arrepender, se retratar. Em nono lugar, ele vai dizer: aquele que também que não empresta, quem morará no teu santo monte? Aquele que empresta dinheiro com usúria, que vive aí nas custas dos outros, querendo ganhar em cima dos outros. Em 10º lugar, ele vai falar: aquele quem morará no teu santuário, e quem não vai sofrer abalos? Aquele que não aceita a propina. Aquele que não aceita a propina. A gente está vivendo, no nosso Brasil principalmente, a gente vive uma cultura, e uma cultura que, se você puder pagar, alguns aceitam propina por qualquer circunstância, mas não se venda por qualquer coisa. Não aceite propina, viva uma vida de integridade, como ele está dizendo aqui. E o conselho que ele vai dizer: você fazendo isso, você não vai sofrer abalos, Você não vai viver uma vida chocada, você não vai viver uma vida perplexa, você não vai viver uma vida desnorteada, Mas você vai, além de não viver desta maneira, você vai habitar no santuário de Deus, você vai habitar no santo monte de Deus, E eu quero desejar para você um feliz ano novo, que Deus abençoe a tua vida, e que esse ano seja um ano de grande bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho. Você que é empresário, você que tem o teu comércio, eu profetizo sobre a tua vida a bênção de Deus, e que esse ano também seja um ano de política, um ano de eleição, que a gente possa ter uma mentalidade de não... Esse último ponto que eu falei, não aceitar a propina, não se venda por qualquer coisa, não. Procure as pessoas certas, nós precisamos mudar a nossa história. O Brasil precisa mudar. E nós colocarmos pessoas lá que vêm fazer um trabalho com dignidade, com seriedade, e acima de tudo, que honre a Deus, que vive uma vida na presença de Deus, que tem um temor de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, que Deus possa abençoar a tua vida, e sucesso em tudo aí. A mão de Deus esteja estendida sobre a tua vida.